Algumas histórias não começam com grandes monumentos ou palácios, mas sim com fé, simplicidade e união. Essa é a nossa história. A história de um povo, de um sonho, de uma comunidade que nasceu do desejo de estar mais perto de Deus. Há 20 anos, a Paróquia São Dimas foi oficialmente criada, mas a nossa história começa bem antes disso. Nos anos 60, em Guaratinguetá, surgia um novo bairro, Chácaras Reunidas São Dimas, que mais tarde passaria a se chamar apenas Bairro São Dimas. Entre os primeiros moradores estava o Senhor Ângelo Barbosa, homem de fé e coração generoso. Ele cedeu um barracão em sua própria casa para que os moradores pudessem rezar o terço. Lá, junto a um grupo de cursilistas que se chamava Grupo São Dimas, nasceu o primeiro núcleo de comunidade cristã do bairro. Foi nesse mesmo barracão que Frei Dídimo celebrou a primeira missa, e com esse gesto surgiu um novo sonho: construir uma capela. Então, em 1967, mais ou menos, surgiu a ideia de construir uma paróquia, né? Em São Dimas. E eu, na ocasião, então, senti pela vontade minha e tocado pelo Deus para ceder essa terreno, né? Onde foi cedido uma parte, eu cedi, a outra parte a paróquia. A Mitra comprou, né? E onde está a paróquia São Dimas hoje. Com um espaço garantido, começou a construção da Capela São Dimas. Os membros do grupo, movidos pela fé, arregaçaram as mangas, além de mãos na massa, buscaram doações entre empresários da região e do bairro do Pedregulho. Eu, quando morava aqui, esse lugar desta paróquia era um mato. Em 76, começou a ser construída a Capela de São Dimas. As dificuldades eram muitas, mas a esperança era ainda maior. A pedido de Frei Hans, então a paróquia aqui era outros nomes que queria, mas ele falou: não, vai ser a São Dimas, a primeira paróquia. No dia 15 de novembro de 1977, com alegria e lágrima nos olhos, a Capela São Dimas foi inaugurada. Aqui, esse mato aqui, era barro até no joelho. A gente vinha descalço porque não adiantava pôr no chinelo no pé que chegava coisa. Às vezes nem chinelo a gente tinha mesmo. E foi muito forte essa construção dessa capela, da participação. Tudo aqui, não tinha sacristia, não tinha a casa paroquial, não tinha secretaria, não tinha nada. Era tudo só um corredor com um jardinzinho. Tinha rosa, tinha lírio, mas tudo isso foi destruído para fazer as casas. Essa rua foi uma das últimas avenidas, já tinha asfalto, mas aí aqui foi uma das últimas. Quando for paróquia, aí que vieram asfaltar. Dizer algumas palavras para vocês, o povo de São Dimas, hoje paróquia. Com muita alegria me lembro de tantas vezes que cheguei na vossa comunidade para rezar a missa, para ver junto os problemas. Naquele tempo ainda a estrada ruim, mas a comunidade sempre era animada. Isso é importante. Continua assim, porque a única coisa que permanece na nossa vida
aquele que nós construímos juntos, esta família de Deus, onde Ele mesmo está presente. Isso são as coisas que não passam. O resto tudo passa, não tem dúvida. Em pouco tempo nós todos vamos nos encontrar no céu. Mas para falar dos 20 anos da paróquia, é preciso que a gente lembre com muito carinho, com muita gratidão, que nós fomos comunidade da paróquia Nossa Senhora da Glória. A gente sempre considera que nós somos filhos da paróquia Nossa Senhora da Glória. E enquanto nós éramos comunidade da paróquia Nossa Senhora da Glória, a gente sempre foi muito acolhido, nós fomos muito bem atendidos e os pastorais e ministério que nós formamos aqui foi através da paróquia Nossa Senhora da Glória, sob a assessoria dele, ele sempre deram assessoria. Eu me ordenei no ano de 1999, no dia 24 de julho, às 19 horas, na paróquia Nossa Senhora da Glória, pela imposição das mãos do nosso saudoso arcebispo, cardeal, Dom Luiz Rochaire. Aí depois, Dom Luiz fez uma visita pastoral na Glória, em todas as comunidades, inclusive São Dimas, que pertencia à paróquia Nossa Senhora da Glória. Colocou como proposta criar uma nova paróquia. E então, no dia 1º de maio de 2005, na festa de São José Operário, aconteceu um marco, a celebração da instalação oficial da paróquia São Dimas, como posse do nosso primeiro pároco, Padre Edson. A missa foi presidida por Dom Raimundo Damasceno de Assis. Para mim foi uma alegria muito grande, no segundo ano de meu pastoreio aqui na Arquidiocese de Aparecida, poder criar a paróquia de São Dimas, a 17ª paróquia da nossa Arquidiocese. Dei um ano para que a comunidade se preparasse para poder organizar-se bem e a paróquia pudesse também autossustentar-se. E assim, com um ano de preparação, logo após o ano de preparação, criei esta paróquia em 2005, desmembrada da paróquia de Nossa Senhora da Glória, e confiei os cuidados pastorais desta paróquia ao seu primeiro pároco, o Padre Edson. É uma paróquia que foi criada por um motivo pastoral, evidentemente, para atender melhor a população daquela área que já se encontrava distante da paróquia de Nossa Senhora da Glória. O padre se dispôs a aceitar esse desafio, sair da paróquia Nossa Senhora da Glória, que eu era vigário, vir para a futura paróquia, que ainda era comunidade, permanecer aqui durante um ano e pouco, quase 2 anos, com projeto e trabalhando para a construção da nova paróquia, a edificação da nossa nova paróquia de São Dimas, né? O Padre Edson foi uma figura muito importante na nossa transição, porque foi a primeira paróquia que ele pegou. Ele nasceu como pároco e nós nascemos como paroquianos, junto com ele. A paróquia tivesse a comunhão com todas as comunidades. Então esse projeto foi uma alegria muito grande para nós aqui do bairro, para muitos aqui que não conheciam as comunidades pertencentes principalmente aos Pilões, e também a alegria do povo dos Pilões, que vinham participar, trabalhar nas barracas. De repente era a gente que estava conduzindo outras comunidades em todos os sentidos, espiritual, material, então foi um desafio.
E o padre Edson teve esse privilégio de fazer essa transmissão com a gente, e a gente teve esse privilégio de ter o padre Edson. Então a gente é muito grato. Fico muito contente. Foi convidado pelo padre Edson Marins a fazer parte do Ministério da Palavra, da Sagrada Eucaristia, da acolhida, apostolado da oração. E nesse convite eu fiquei muito feliz. Estou nessa comunidade até hoje, fazendo parte desse ministério, com muito amor, com muito carinho, fidelidade. Então, nesse período, passou já o quarto sacerdote, padre Edson, padre Carlos Afonso, padre José Carlos de Melo e agora padre Fabiano. A paróquia cresceu, fortaleceu sua caminhada e acolheu com carinho seus pastores, padre Edson, padre Carlos Afonso, padre Carlinhos, padre Fabiano, nosso atual pároco, e também o nosso primeiro vigário, padre Leonardo. Graças a Deus que todos abraçaram essa união. Eu posso dizer que a comunidade, a paróquia de São Dimas, unida às comunidades, formaram um só corpo, unidos em Cristo. Com o passar dos anos, a paróquia São Dimas se tornou matriz e junto com ela nasceram 7 comunidades que hoje fazem parte da nossa caminhada de fé. A Capela São Lucas, Santa Verônica, Santa de Virgens, São Judas Tadeu, São Brás, Santana e São Joaquim e São Sebastião. O padre Edson foi o bandeirante. Ele desgravou isso aqui para os padres que virão depois, né? Como a Sandra até falou para mim, assim, ele chegou com o facão para abrir clareira na floresta para a gente. Então foi difícil. E como eu falei também, a primeira experiência dele de pároco, ele nasceu como pároco e nos fez nascer como paróquia. O padre Carlos Afonso, ele chegou como se ele já estivesse com a gente aqui o tempo todo. Ele chegou como se ele já se sentisse em casa. Muitas coisas aconteceram, muita riqueza espiritual, até da participação do povo e tantos movimentos e coisas que surgiram e as pessoas todas envolvidas. A gente fica muito feliz de ver esse crescimento. Ele queria continuar e fortalecer aquilo que já tinha. E, na medida da necessidade, criar outras coisas. Acho que foi uma coisa marcante nele. Ele tinha muita devoção aos santos. Ele era muito profundo nas celebrações. Ele tinha muita paixão assim, pelas celebrações. E ele nos ensinou também a valorizar os momentos, todos os momentos, através da fotografia. Muita gente nunca pensou isso, tanto que até hoje a gente, quando vai fazer alguma coisa, a gente pensa, a gente não tem foto, a gente fala assim, não era o tempo do padre Carlos, a gente não tinha esse hábito. A gente costumava fazer foto dos nossos grupinhos. Uma vez família Dimas, sempre família Dimas. Depois nós tivemos o padre Carlinhos, que chegou também com aquele jeito jovial dele, parecendo um jovenzinho recém-ordenado, todo alegre, todo solto, todo disponível pra gente. Então, quando eu cheguei aqui, tava novinho. Já tinha o quê? Eu fiquei 7 anos lá, quer dizer, 7 anos já não é tão novo assim. Mas cada paróquia tem uma particularidade, cada paróquia tem uma dificuldade, cada paróquia é um momento de aprendizado. Então, agradeço, só tenho a agradecer pelos aprendizados que eu tive aqui, pelas pessoas que passaram na minha vida. Muitos abriram a visão, muitos abriram a experiência para a gente poder aprender cada vez mais. Então, é só gratidão mesmo e orgulho, né, felicidade, já está comemorando 20 anos. Ele resolvia tudo com a maior calma, a gente chegava maior afobado para falar com ele e conversava com ele assim um assunto que era desse tamanho e ele falava assim,
sem neura, filha, sem neura. E aí desmontava a gente e a gente enxergava aquilo de uma outra maneira. Eu lembro quando eu estive aqui, quando inaugurou no dia 1º de maio, eu era seminarista. Teve uma história marcante quando você esteve aqui na Paróquia São José? Foi quando a gente conseguiu fazer a reforma aqui. Acho que foi a história que mais marcou, de modo geral. Todo mundo se juntou, como eu falei na missa, todo mundo colaborou para deixar bonito como é que é. A casa física, ela mostra para nós como que está o coração da pessoa também, né? Se é uma pessoa organizada, você vai olhar para casa tudo desorganizado. Se é desorganizado, organizado, se é organizado, organizado. Então é a mesma coisa aqui. Foi um momento que mais eu senti que todo mundo abraçou, que precisava fazer essa reforma, precisava melhorar muita coisa, né? Tanto da parte espiritual como material, mas o que mais me marcou aqui foi tanta coisa boa que a gente conseguiu fazer, mas com a união de todo mundo. Ele tinha uma linguagem muito, muito popular, muito simples, não só nas nossas reuniões, nos nossos encontros, mas também nas suas homilias. As pessoas gostavam muito da homilia dele, porque ele falava de um jeito assim, bem claro, falava uma linguagem bem simples, não tinha rodeios, não falava complicado, falava a linguagem da gente mesmo. E a gente até, na homilia dele, a gente sempre estava dando risada. Rio. Certo, corintiano. Valeu. E por fim, o padre Fabiano. O padre Fabiano chegou quase na pandemia. Ele chegou quase com a pandemia, foi muito difícil, foi uma situação complicada. Não deu tempo da gente fazer ainda essa transição e já começou a pandemia. Mas o padre Fabiano tirou de letra. Ninguém dizia que ele era recém-ordenado. As missas que ele fazia, as celebrações que ele fazia online, gente, era muito emocionante, era muito tocado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A gente lá da casa da gente, a gente assistindo no celular, aquela imagem pequenininha, e a gente se emocionava o tempo todo. Para mim foi um presente muito grande. Eu estava como vigário de Nossa Senhora de Lourdes e houve essa grande necessidade de um pároco, não é? Um novo padre assumir a paróquia de São Dimas. Então, para mim, foi uma escola. A paróquia está sendo uma escola de aprendizado. Aqui, nesses 5 anos, e meio, quase 6 anos, eu pude aprender muito com o povo. Não é? Ele faz questão de estar sempre no meio do povo. Ele convoca a gente para os eventos, para as formações, para as festas, para os momentos fortes da nossa paróquia. Ele convoca a gente, mas ele é o primeiro a chegar. O padre Fabiano é o primeiro a chegar, ele faz questão, ele ajuda a gente a servir, ele ajuda a gente a limpar, ele ajuda a organizar, com o mesmo carinho que ele faz a pregação, que ele faz a acolhida, que ele celebra. Ele está no nosso meio, no salão, na cozinha, no pátio, na rua, nas procissões, em tudo. Tenho um carinho imenso por todos aqueles que deixaram grandes coisas na paróquia e a alegria, né, de ser o 4º padre, de estar dando continuidade a esse trabalho. Para mim é uma gratificação muito grande, um carinho muito grande. O que eu posso deixar, né, depois do padre Fabiano partir em missão para outra paróquia? O meu grande desejo é a comunhão, é a unidade. Né? Como eu aprendi na faculdade, a comunhão, ela é tudo, ela que fortalece as diretrizes, as colunas. E não existe comunhão sem a Eucaristia. Então, o que eu quero deixar, né, de aprendizado e também de ensinamento para o povo. Né? Nunca deixar a comunhão de lado, nunca deixar a unidade de lado. E não existe comunhão e unidade sem a Eucaristia. Então, com certeza, aí a mensagem, né, que o padre Fabiano
deseja para o povo nunca deixar a comunhão e a unidade de lado, muito menos a Eucaristia. Gostaria de dizer em nome de todos para o Padre Fabiano o seguinte: Padre Fabiano, é muito facinho trabalhar com você. Muito obrigada. Primeiro vigário, sempre a gente falava assim, o padre precisa de ajuda, o padre Ed precisava de ajuda, o padre Carlos, o padre R, o padre Carlinhos e tal, mas não era a hora ainda, e a hora chegou. Com a graça de Deus, nós acolhemos aqui na nossa paróquia o nosso primeiro vigário, o padre Leonardo. Ia ser o primeiro, na verdade eu fiquei sabendo quando eu já havia chegado aqui, aí que eu fui me dar conta que até então a paróquia nunca tinha contado com a presença de um vigário. Claro que a gente se sente feliz de iniciar uma missão, continuar uma missão que é da igreja. Nós somos ordenados para o serviço da igreja. E como padre, logicamente, eu irei onde ela estiver necessitando da minha presença. Então foi um convite muito interessante. Estava saindo de uma paróquia, a paróquia de São Roque Aparecida, paróquia pela qual tenho muito carinho, e pensava que ficaria lá no Mosteiro Roseira, Mosteiro Santuário da Sagrada Face. E pensei que lá ficasse, mas veio um convite, tanto de Dorlando quanto do Padre Fabiano, dada a necessidade, da paróquia, de mais um colaborador. Então, vim feliz, de coração aberto, e algo que havia me tocado muito nas vezes que aqui vim foi o acolhimento. Padre Leonardo, você seja muito bem-vindo na nossa paróquia. Gostaria de dizer que você também tem uma característica muito própria. Tão pouco tempo que a gente está junto já, e a gente já está enxergando essa característica sua, que é a sua meiguice no falar, no olhar. Você tem um olhar e uma maneira de falar, um tom de falar que é muito meigo, que acolhe a gente, que nos sabe, que parece que você está falando, parece que está abraçando a gente. É muito importante isso para nós, Padre. Então você veio somar com toda essa história que a gente tem. A gente tem muito ainda que crescer, que aprender. E você também, nessa sua figura meiga, veio nos ensinar isso também. Muito obrigada. Então eu brinco, tenho falado muito que eu sou caçula, o último que chegou, apenas 2 meses, mas já me sinto totalmente integrado. Então poder participar desses 20 anos, nesse ano santo, tempo pascal, um momento especial, de conhecer, estou ainda conhecendo, sendo conhecido, mas eu sei em nome de quem eu vim, é do próprio Cristo. Então é buscar caminhar com a paróquia, no seguimento a Cristo, seguindo os passos do ressuscitado, e aprendendo com São Dimas. E para falar do que aconteceu durante esses 20 anos enquanto paróquia, nós já tínhamos, através da paróquia Nossa Senhora da Glória, movimentos e grupos e pastorais. Tem o CPP, que a gente instituiu o CPP, instituiu o CPP, para cuidar da parte de andamento assim da paróquia, e o COPAI, para tomar conta das finanças da paróquia. O CPP, o COPAI, e eu acho que é importante isso. E também as pastorais, a gente fortaleceu o que a gente já tinha, que nós já tínhamos quase todas, e foi instituída algumas que foram criadas com a necessidade da paróquia, e alguns movimentos também de grupos. Recentemente, vou falar pelo último, foi criado um movimento de mães que oram pelos seus filhos, que é muito importante, e foi criado também o Terço dos Homens,
movimento muito importante também. Nós temos uma participação maravilhosa e é importante saber que nós temos esses grupos que estão em oração para fortalecer a caminhada da igreja em geral, dos ministérios pastorais e movimentos. Então é muito importante essa oração. Nós temos o apostolado da oração, que também é muito forte, e nós temos também os outros ministérios. Nós temos o Ministério da Acolhida, que é nossa paróquia. Ela tem assim uma característica própria, que a gente ouve falar das pessoas que nos visitam, que é o acolhimento. Então a pastoral é ministério, né? Não sei se é pastoral, movimento da acolhida, é assim fundamental para a gente poder ter aquele acolhimento. E o acolhimento não é só receber na porta da igreja. O acolhimento é mais do que receber na porta da igreja, é realmente ver como anda a celebração, tomar conta das pessoas, ver se tem alguém passando mal, alguém em pé, alguém com dificuldade, alguém que vai no banheiro, alguém, sabe? Acolhimento é todo sentido. E tudo isso também, as comunidades têm liberdade para fazer lá, tem todo o apoio do nosso pároco. E muita coisa assim da parte espiritual. Falando da parte física também, a gente cresceu muito, a gente mudou muito. Porque a criançada gostava de vir no pátio, gostava de subir nas árvores. As criançadas da catequese fazia merenda para as crianças. Quantos tachos de canjiquinha eu fazia ali para vender, mas a paróquia está do jeito que está, graças ao povo, a ajuda do povo. O povo de São Dimas é muito abençoado. A paróquia São Dimas, por onde passa, sempre deixa sua marca, sempre marca a presença. É um presente de Deus para mim poder falar da paróquia São Dimas. A paróquia São Dimas representa tudo para mim, porque fez muitas coisas boas na minha família. Transformou sua vida? Totalmente. Tivemos a graça de acompanhar vocações florescendo entre nós. Diversos seminaristas passaram pela nossa paróquia e marcaram a nossa história. O Luiz Terra e o Bruno, que são filhos de nossa paróquia, o seminarista Rafael, hoje ordenado sacerdote, Luciano, Murilo e atualmente o seminarista Raimundo Fagner, que caminha conosco. Para nos ajudar, que fizeram a diferença, que vieram fazer experiência com a gente, mas na verdade também nos ensinaram muito, participaram, ajudaram. Foi muito importante a participação dos seminaristas. Nós tivemos o Rafael, o seminarista Rafael, que hoje ele é padre, e o Rafael também era uma figura incrível, uma figura do povo, uma figura alegre. Foi muito importante para os jovens, porque ele se misturou com os jovens, ele saiu com os jovens. Ao longo dos 10 anos de caminhada que eu fiz como seminarista, que eu atuei, que eu servi como seminarista, antes de receber as ordenações diaconal e presbiteral, de passar um período também na Amazônia. Foi no ano de 2018 que eu recebi a notícia de que atuaria como seminarista na paróquia São Dimas, no tempo do Padre Carlinhos. Em 2019, recebi novamente a missão de continuar na paróquia desempenhando o serviço como seminarista. Foram 2 anos e aí eu pude conviver com pessoas extraordinárias. O Padre Carlinhos sempre me acolheu muito bem, me ensinou muita coisa e também pude conviver com todo o povo de Deus, entrar nas casas, participar bem das liturgias, formar coroinhas, acólitos, as formações que tínhamos nas comunidades, as espiritualidades que fazíamos, paroquiais, momentos com família, com os leitores da nossa paróquia, ministros da Eucaristia, o trabalho com a juventude, enfim, a paróquia São Dimas faz parte da minha caminhada, da minha história vocacional. Ele passeava com os jovens, sabe, estava sempre junto com os jovens. Foi muito importante a participação do Rafael. Para que a paróquia São Dimas possa crescer sempre mais e mais a evangelização.
E se assim for da vontade de Deus, quem sabe um dia a gente ainda trabalhe junto, não é verdade? Como pastor e povo de Deus. Muitas bênçãos para todos os paroquianos da paróquia São Dimas. Eu sou o seminarista Luiz Terra, sou natural da paróquia de São Dimas e é a paróquia da qual faço parte desde a minha infância. Nós tivemos também o Luiz Terra, que também ele é nosso paroquiano também. Ele também teve um tempo aqui fazendo experiência com a gente. A minha caminhada na paróquia começou, como eu disse, desde pequeno, desde a catequese na minha comunidade de origem, que é a comunidade de São Lucas. Ali, cursei os primeiros anos da pré-catequese, catequese, fiz a minha primeira comunhão e comecei a me engajar na comunidade a partir daí. E o Luiz, como ele mora aqui na nossa paróquia, ele sempre, quando ele pode, ele vem participar conosco. Eu também participei do apostolado da oração, sou ainda do apostolado da oração. Como as senhoras da comunidade sempre brincavam comigo, é o nosso mascote, né? Porque dentre um grupo de senhoras era o mais novinho, né? E juntos com a Joyce e a Maria Júlia, nós trabalhamos a pedido do Padre Carlinhos com a criação do Ministério de Coroinhas. O ministério foi criado. O Luiz também é uma figura assim, nossa, a gente considera que ele é nosso filho, nosso companheiro. Decidi entrar no seminário no ano de 2020, fui enviado e recebi de Deus a grande graça de, durante a pandemia, ser enviado novamente para a minha casa e para a paróquia, né, como seminarista. Também nós tivemos o Luciano, que veio participar com a gente também. O Luciano, aquele menino com aquele olhar doce, uma pessoa alta, que você olha assim para cima, aquele olhar doce. Ao longo do ano de 2020, período em que fomos acometidos pela pandemia da Covid-19, pude estar realizando minhas atividades pastorais um pouco limitado, inclusive por conta da pandemia, mas com grande amor e com grande carinho pela paróquia de São Dimas. Bom, eu sou o Murilo, sou seminarista aqui da Arquidiocese de Aparecida e tive o privilégio de fazer parte dos 20 anos da paróquia de São Dimas. No ano de 2021, em fevereiro de 2021, Dom Orlando Brandes, nosso querido arcebispo, juntamente com a equipe formativa do nosso Seminário Missionário Bom Jesus, me designaram para exercer os meus trabalhos pastorais lá na paróquia de São Dimas. Fiquei na paróquia durante 1 ano e meio. E neste 1 ano e meio, me encontrei com uma realidade pastoral muito única. Uma realidade pastoral em que encontrei um povo muito acolhedor, uma marca registrada dessa paróquia, é o acolhimento. Pessoas que se empenharam, pessoas que viram a paróquia crescer, pessoas que deram tudo de si para o trabalho pastoral. Sou o seminarista Bruno, sou da paróquia São Dimas. A minha história começou no grupo de oração, na Capela São Lucas, e a partir daí eu comecei a me envolver na comunidade, me envolver na paróquia. Fui falar com o padre Fabiano, a partir disso pedi uma oração para ele tudo, e comecei a participar dos encontros vocacionais aqui do Seminário Bom Jesus. E em 2022 ingressei no seminário, onde estou já no meu 4º ano fazendo a faculdade, 2º ano de filosofia. Quando eu recebi a notícia que viria fazer pastoral na paróquia São Dimas, meu coração se encheu de alegria. E falando em esperança, foi o que eu encontrei nessa paróquia. A fé manifestada de uma forma concreta, pelo acolhimento, pelo aconchego que eu tive dos paroquianos, de toda essa família que é a paróquia São Dimas. Tanto a sua matriz quanto nas suas comunidades, tanto carinho, tanto acolhimento que eu recebi, que é a expressão dessa fé de forma concreta. Muitos eventos foram feitos, muitas coisas foram feitas, além do que já tem.
Nós temos a nossa festa do padroeiro, que ela é muito forte, assim, uma festa muito forte, muito bem organizada pelo grupo dos eventos, que também foi criado, que é muito forte. Encontrei também um povo muito animado, um povo fervoroso, um povo muito devoto, não só de São Dimas, mas também devoto da Igreja Católica. Uma paróquia muito querida e muito especial para nossa arquidiocese. Ele é minha força, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel, com seguro em sua... A paróquia de São Dimas é uma paróquia que se diferencia, porque é uma paróquia que tem muito latente o seu teor humano. É uma paróquia que, de fato, abraça, acolhe, ama. Uma paróquia que, de fato, está ali, presente no que der e no que vier. Eu correrei, não me cansarei, e seguirei, rumo ao Rei dos Reis. A paróquia São Dimas, para mim, sempre ficou marcada por esse traço de acolhida, esse jeito de acolher, de receber, seja quem é de dentro, quem é de fora, algo que muitas vezes a gente não encontra em outras paróquias, em outros lugares. Ele é minha força, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel, com seguro em sua mão, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel, rendo a Ele o meu louvor e gratidão. Se eu fosse ficar falando assim desses 20 anos da paróquia, eu ia ficar aqui o dia todo falando e ia sobrar coisas ainda. Sempre perto, Deus é bom e fiel, com seguro em sua mão, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel, rendo a Ele o meu louvor e gratidão. E todos, né, assim, eu falo assim, que eu não sirvo a pastoral nenhuma, eu sirvo a paróquia, eu sirvo a igreja, né? Então, assim, eu sou grata a Deus, né, por essa paróquia, por todas as pessoas que estão aqui, por todas as pessoas também que passaram por aqui também, né? Ai, obrigada. Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel, com seguro em sua mão, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel, rendo a Ele o meu louvor e gratidão. A paróquia São Dimas representa para mim vida, amor, e aqui eu encontrei Jesus Cristo e neles eu encontro nessa comunidade Jesus todos os dias. Eu sou muito feliz aqui, amo todas as pessoas, amo essa paróquia. A paróquia São Dimas hoje faz parte da minha vida, ela é a minha vida. E seguirei, rumo ao Rei dos Reis, Essa é a nossa história, uma história que ainda está sendo escrita, com fé, com amor e com a força de uma comunidade que sabe que, com Deus, tudo é possível. Ele é minha força, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel, com seguro em sua mão, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto, Deus é bom. Dessa comunidade que é unida e por isso é uma comunidade abençoada. São Dimas, servo do amor, mostra-nos Cristo, nosso Senhor, que em tua cruz brilhou a luz do Deus que salva e nos conduz. Ensina-nos a confiar. Comunidade unida, uma comunidade abençoada. Parabéns, Paróquia São Dimas.